Você já pensou que o escolhido de Deus para libertar um povo inteiro começou sua história como um assassino e fugitivo? Pouca gente lembra, mas antes de abrir o mar, Moisés manchou suas mãos de sangue. Cresceu no palácio do faraó, cercado por luxo, poder e privilégios, mas dentro dele algo o inquietava. Ele sabia que não pertencia àquele lugar. Um dia, ao ver um egípcio espancar um hebreu, algo dentro dele explodiu, e num ato impulsivo, Moisés matou o homem. Pensou que ninguém tinha visto. Enterrou o corpo na areia, tentando enterrar também sua culpa. Mas o segredo não ficou escondido por muito tempo. Quando percebeu que o faraó sabia, Moisés fugiu para o deserto. De príncipe, tornou-se pastor. De herdeiro, virou forasteiro. E foi ali, longe de tudo, que Deus começou a preparar o improvável. No silêncio do deserto, Deus trabalha. E talvez seja por isso que ele tenha esperado Moisés desistir de si mesmo, para então mostrar o verdadeiro propósito que estava escondido dentro dele. Moisés já não era o mesmo homem do Egito. O tempo, o isolamento e a culpa haviam moldado nele uma alma cansada, mas silenciosamente sedenta por sentido. Cuidava das ovelhas de seu sogro Jetro quando algo interrompeu sua rotina. Uma chama intensa e viva ardia em meio a um arbusto, mas o fogo não o consumia. A curiosidade o atraiu, mas foi a voz que o paralisou. Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E a partir desse instante, nada mais seria igual. Deus se revelou como o Eu Sou, o mesmo que havia prometido libertar o povo da escravidão. E para surpresa de Moisés, foi ele o escolhido para essa missão. Mas o medo falou mais alto. Ele tentou recuar, justificou-se. Quem sou eu para ir até o faraó? E Deus respondeu com a promessa que sustentaria toda a jornada: eu estarei contigo. A voz que ecoava no fogo não apenas chamava Moisés, estava reacendendo o propósito que ele havia deixado morrer no deserto. Voltar para o Egito era mais do que enfrentar o faraó, era enfrentar os próprios fantasmas. Cada passo em direção àquele palácio era um lembrete do homem que ele havia sido e da culpa que ainda o perseguia. Mas a voz que o chamara no deserto era mais forte que o medo. Deus o havia enviado e com ele sinais que desafiavam a lógica humana. O cajado que virava serpente, a mão que se tornava leprosa e voltava a ser curada, tudo era prova de que a missão não era sobre Moisés, mas sobre o poder de quem o enviou. Mesmo assim, ele hesitou. Precisou de apoio e Deus enviou Arão, seu irmão, para ser sua voz diante do faraó. Juntos, entraram no palácio onde Moisés crescera, agora como mensageiros do Deus que o Egito não conhecia. Deixa o meu povo ir. Essa foi a primeira vez que um simples pastor se levantou diante de um rei, em nome de algo maior do que ele mesmo. E antes de continuarmos, eu quero te perguntar: se fosse você, teria coragem de voltar ao lugar que te feriu para cumprir o propósito que Deus te deu? Comenta aqui embaixo. Você voltaria ou fugiria mais uma vez? O faraó ouviu as palavras de Moisés e riu. Quem era esse Deus para exigir algo de um rei? O Egito adorava centenas de deuses, do sol, do Nilo, dos animais. E agora, um simples pastor dizia representar um Deus invisível, desconhecido e poderoso. Mas o riso do faraó durou pouco. O cajado de Moisés transformou-se em serpente diante dos magos egípcios. Eles tentaram fazer o mesmo e conseguiram. Mas o cajado de Moisés engoliu todos os outros. Foi o primeiro sinal de que o verdadeiro Deus não precisava provar nada, apenas se revelar. Ainda assim, o coração do faraó se endureceu. Vieram as pragas. O Nilo se tornou sangue. As rãs invadiram as casas. Os piolhos cobriram homens e animais. Cada sinal era uma mensagem divina, um confronto direto com os falsos deuses que o povo adorava. Mas o faraó continuava cego. Enquanto o Egito se tornava um cenário de caos,
Moisés via a promessa de Deus se cumprir pouco a pouco e entendia que nenhuma resistência humana é capaz de impedir um plano divino. As pragas se multiplicavam: moscas, pestes, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas. Cada uma atingia o Egito como um golpe direto na arrogância do faraó. Mas quanto mais o poder de Deus se manifestava, mais ele endurecia o coração. O povo egípcio já estava exausto, aterrorizado. Muitos começaram a reconhecer que havia algo sobrenatural acontecendo, algo que os deuses do Egito jamais poderiam controlar. Mas o faraó, cego pelo orgulho, preferiu desafiar o impossível a admitir que havia um Deus acima dele. Moisés, cansado, mas firme, sabia que o clímax estava próximo. Deus havia dito: a última praga seria decisiva. A morte dos primogênitos cairia sobre toda a terra do Egito, exceto sobre aqueles marcados pelo sangue do cordeiro. Enquanto a noite se aproximava, o silêncio tomou conta. E pela primeira vez, Moisés compreendeu: a libertação do povo não viria sem dor, e a vitória não viria sem sacrifício. A lua brilhava sobre o Egito, mas era uma noite de pressentimento. Dentro das casas dos hebreus, uma preparação silenciosa acontecia. Cada família sacrificava um cordeiro e marcava com o sangue as portas de suas casas, um sinal de fé, obediência e proteção. Deus havia dito: quando eu vir o sangue, passarei por vós. E naquela madrugada, o anjo da morte passou sobre a terra. O choro ecoou por todo o Egito, de palácios a cabanas, mas nas casas marcadas havia vida. Nenhum primogênito hebreu foi tocado. O faraó enfim se curvou, chamou Moisés e gritou: leva o teu povo e vai. E assim, no meio da escuridão, começou a jornada da libertação. Milhares marchavam apressados, com o coração dividido entre medo e esperança. Atrás ficava o Egito. À frente, um deserto e uma promessa. E agora eu quero te perguntar: se Deus te pedisse para deixar tudo e seguir rumo ao desconhecido, você teria coragem de dar o primeiro passo? Escreve aqui nos comentários: você ficaria ou iria, confiando que Ele cuidaria do caminho? O sol nascia sobre o deserto e o povo caminhava em direção ao desconhecido. Mas atrás deles, o som das rodas dos carros de guerra começou a ecoar. O faraó havia mudado de ideia. O orgulho ferido o fez reunir seu exército e partir em perseguição. O desespero tomou conta dos hebreus. Diante deles, o mar. Atrás, os soldados. Não havia saída. E então vieram as acusações. Moisés, por que nos tiraste do Egito? Teríamos morrido lá, mas ao menos tínhamos pão. Moisés sentiu o peso de cada palavra. Mas em meio ao caos, ele levantou a voz e disse: não temais, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. A ordem divina veio em seguida: ergue o teu cajado e divide o mar. E diante dos olhos atônitos do povo, o impossível aconteceu. O vento soprou a noite inteira e o mar se abriu em dois, formando um caminho seco no meio das águas. O povo atravessou passo a passo, olhando as muralhas líquidas ao redor com o coração acelerado. Cada passo era um ato de fé. Quando o último israelita cruzou o mar, a esperança parecia enfim se cumprir. Mas o faraó não desistiu. Cego pela raiva, ordenou que seus carros e cavaleiros entrassem no mesmo caminho. Eles avançaram com gritos de guerra, acreditando que poderiam desafiar o Deus de Moisés. Mas o que era caminho para uns era armadilha para outros. O vento cessou e o Senhor ordenou a Moisés: estende a tua mão sobre o mar. As águas rugiram de volta, o chão tremeu. E diante dos olhos do povo, o exército do Egito foi engolido pelas ondas. Silêncio. Apenas o som do mar voltando ao seu lugar. Naquela praia, o povo de Israel chorou, mas desta vez, de alegria. Moisés ergueu o cajado e, junto com Miriam, entoou um cântico de vitória. O Egito ficou para trás, não apenas como território,
mas como símbolo de tudo o que os mantinha cativos. A escravidão acabou, mas a caminhada da fé estava apenas começando. Atravessar o mar foi fácil diante do que viria a seguir, porque o verdadeiro deserto não estava apenas diante deles, mas dentro deles. O povo que viu o impossível acontecer começou a reclamar da sede, da fome, do calor. Esqueceram o mar que se abriu, o fogo que os guiava à noite, a nuvem que os cobria de dia, e cada murmúrio feriu o coração de Moisés. Ele havia deixado o Egito, enfrentado o faraó, obedecido a Deus, e agora via seu próprio povo duvidar. Mesmo assim, Deus não desistiu. Fez brotar água da rocha, enviou maná do céu e codornizes à tarde. Cuidava deles, mesmo quando reclamavam. E Moisés entendeu: liderar pessoas é fácil. Difícil é liderar corações que ainda não aprenderam a confiar. E eu quero te perguntar, quantas vezes Deus já te tirou de um Egito e mesmo assim você duvidou no deserto? Comenta aqui. Você está no tempo do mar aberto ou no tempo do deserto, aprendendo a confiar de novo? Anos se passaram. O menino salvo das águas, o fugitivo do Egito, o profeta do deserto, agora era um ancião. Moisés conduziu o povo até os limites da terra prometida, mas não pôde entrar. De longe, ele viu o destino de um povo inteiro e sorriu, não com tristeza, mas com gratidão. Ele entendeu, seu papel nunca foi chegar, foi abrir o caminho, foi ensinar a um povo escravizado a ser livre por dentro antes de ser livre por fora. No alto do Monte Nebo, Deus lhe mostrou tudo, as colinas, os vales, as cidades, e ali, com o coração em paz, Moisés descansou. O libertador partiu, mas a promessa permaneceu viva, porque a verdadeira libertação não é sobre o lugar onde você chega, mas sobre quem você se torna enquanto caminha com Deus. E é por isso que a história de Moisés ainda ecoa até hoje, para lembrar que o chamado de Deus nunca vem quando estamos prontos, mas para nos tornar prontos enquanto obedecemos.